Paz, irmãs, hoje vamos conhecer ou rever a história de Sansão. Ele nasceu em Israel na época em que seu povo vivia ameaçado pelos filisteus, um povo vindo do Mediterrâneo que se fixou na costa sul de Canaã, por volta de 1200 a.C. Sansão era filho de Manoá, da tribo de Dan. Sua mãe era estéril, antes de receber a visita de um anjo anunciando a sua gravidez. Deus sabia da esterilidade da esposa de Manoá, e mesmo antes dela pedir, ele lhe prometeu um filho, pois Deus nos dá coisas que nem sequer subiram ao nosso coração, que às vezes nós deixamos de pedir por achar que é impossível, assim como está escrito em 1 Coríntios 2,9. Em várias passagens da Bíblia encontramos promessas que os servos de Deus fazem em busca por bênçãos para alcançar um objetivo. Na história em questão, é Deus quem estabelece condições para cumprir a promessa que ele fez a Manoá e a sua esposa. Estas incluem evitar o consumo de vinho e outras bebidas fermentadas, abster-se de alimentos impuros e não cortar o cabelo do filho que está por vir, pois o menino será um nazireu consagrado a Deus desde o seu nascimento, conforme registrado em Juízes 13, 4 e 5. Esses requisitos também seriam aplicados ao filho deles. Consequentemente, ela concebeu e deu à luz o seu filho Sansão. Vamos entender o que é o voto de Nazireu. Ele é um compromisso especial de consagração a Deus descrito no Antigo Testamento. Aqueles que faziam o voto de Nazireu se comprometiam a seguir certas regras e restrições por um período específico de tempo, durante o qual eles eram considerados separados e consagrados para Deus. As principais características incluíam a abstinência de vinho e bebidas fermentadas. O nazireu se comprometia a não consumir vinho, uvas frescas ou qualquer produto derivado da uva durante o período do voto. Isso simbolizava a abstenção de prazeres mundanos e a busca por uma vida dedicada a Deus. Ele não podia cortar o cabelo. Durante a duração do voto, o nazireu não cortava o cabelo. Isso representava a separação e a dedicação a Deus, já que o cabelo era visto como um símbolo de força e vitalidade. E evitar contato com corpos mortos. O nazireu evitava entrar em contato com esses corpos, mesmo de parentes próximos. Isso simbolizava a pureza e a separação de elementos impuros. Uma outra característica notável nessa narrativa é a maneira como o anjo do Senhor visita a esposa de Manoá. Deus escolhe iniciar a conversa com uma mulher, antes mesmo de se dirigir ao marido dela, o que evidencia o afeto e a atenção divina direcionadas a nós mulheres. Essa abordagem é significativa, considerando que naquela época questões e decisões eram predominantemente tratadas por homens. Portanto, esse episódio se apresenta como mais uma demonstração de como Deus sempre considerou tanto homens quanto mulheres com igualdade, desafiando as noções que por vezes são difundidas em relação à mensagem bíblica, de que a mensagem bíblica é machista, que ela exclui as mulheres. Não é o caso. E é importante frisar aqui que eu não estou abordando a questão de hierarquia espiritual, mas sim a igualdade de tratamento amoroso e cuidadoso dispensado a ambos os gêneros. Nas passagens seguintes, observamos Manoá dirigindo uma oração ao Senhor, solicitando a visita do anjo. Deus prontamente atende ao pedido. No entanto, é a esposa de Manoá que recebe novamente a visita do anjo. Então ela informa o marido dela e somente após isso ele tem a oportunidade de vê-lo. Quando Manoá busca orientações sobre a educação de seu futuro filho, o anjo responde que já havia transmitido as instruções à sua esposa. Então torna-se evidente que Deus desejava se comunicar diretamente com a esposa de Manoá e a responsabilidade que ela teria como mãe na educação do filho. Quando Deus tem uma mensagem destinada a nós, ele não transmitirá por intermédio de outras pessoas. Nesse caso em específico, ele queria falar com a esposa de Manoá. Posteriormente, o anjo ascende aos céus no meio das chamas provenientes do holocausto oferecido pelo casal. Vamos conhecer um pouco da personalidade e das características de Sansão.
Ele personificava o típico filho de cristãos ou praticantes religiosos que emerge de um ambiente cristão, pois seus pais eram devotos do Senhor. No entanto, ele ainda não havia passado por uma conversão pessoal. Ele não reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida e demonstrava traços de vaidade e falta de humildade. Ele não se submetia aos conselhos e orientações de seus pais, um aspecto muito relevante, porque se alguém não honra seus pais, como poderá honrar um Deus que ele não vê? Sua postura revelava uma atitude de autossuficiência, confiando exclusivamente na força física que ele tinha. Como eu disse antes, ele ainda não tinha passado por uma conversão pessoal, porém ele conhecia o voto que existia entre Deus e os pais dele, e ele quebra esse voto pela primeira vez. A caminho de Tímina para visitar a sua noiva, Sansão enfrenta o leão e o derrota usando apenas suas mãos. Alguns dias mais tarde, ao retornar para o casamento, ele passa pelo mesmo local e encontra o corpo do leão. No interior da carcaça, descobre um enxame de abelhas e mel. Ele colhe o favo de mel, come parte dele e também o leva para seus pais. No entanto, ele não mencionou a origem do mel para os pais dele. Sansão violou seu voto ao consumir um alimento impuro e ao entrar em contato com o cadáver do leão. Da mesma forma, seus pais também quebrarão o voto sem ter plena consciência disso. Esse cenário também nos alerta sobre a importância de considerar a origem daquilo que recebemos, adquirimos e consumimos, frequentemente sem estar cientes de sua procedência. Sansão nunca fez boas escolhas em relação aos seus relacionamentos amorosos. Ele jamais atendeu os conselhos dos pais em relação a isso. Frequentemente tomava decisões equivocadas. Ele não se sujeitou à vontade nem à orientação divina para suas relações pessoais. Ele escolheu como primeira esposa uma mulher filisteia, ou seja, que fazia parte da nação inimiga. Sua primeira esposa traiu sua confiança ao revelar um enigma que ele havia proposto aos filisteus. Ela manipulou Sansão através de chantagem emocional, perturbando por 7 dias para obter a resposta ao enigma. Depois disso, sua esposa foi dada a seu amigo, que foi companheiro de Sansão em seu próprio casamento, similar a um padrinho, o que demonstra também que ele não sabia escolher bem as amizades. Sansão era um homem muito vingativo, então ele se vingou dos filisteus por terem dado a sua esposa a outro homem. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas às suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, causando incêndios e destruição em suas plantações. E isso gerou uma intensa retaliação dos filisteus contra a família de sua ex-esposa e contra a própria nação de Sansão. Os homens de Judá, uma tribo de Israel, temeram a reação dos filisteus e entregaram Sansão amarrado a eles. No entanto, o Espírito do Senhor o capacitou e ele rompeu as cordas que o prenderam. Com a mandíbula de um jumento, ele matou 1000 filisteus, mostrando seu extraordinário poder físico. Após a vitória, Sansão sentiu sede e Deus providenciou água ao fazer uma fonte brotar de uma rocha. Sansão era muito vingativo e esses versículos também revelam a sua falta de humildade, pois ele não agradece a Deus por sua vitória e ele nem pede humildemente por água quando sente sede. E mesmo assim Deus continuou demonstrando misericórdia por ele. Sansão demonstrava uma relutância em priorizar a santidade nos seus relacionamentos, como evidenciado quando se envolveu com uma prostituta durante uma viagem a Gaza. Além desse incidente, por onde ele passava deixava um rastro de devastação, revelando uma necessidade constante de buscar autoafirmação. Sansão então conhece Dalila, uma mulher muito atraente e ambiciosa que vivia no vale de Soreque. Os líderes filisteus perceberam o interesse de Sansão por ela e a subornaram com dinheiro em troca de informações que pudessem levá-los à sua captura. Dalila aceita a oferta e gradualmente inicia uma persuasão para extrair informações de Sansão. A cada encontro, ela tenta descobrir o segredo por trás de sua força. No entanto, movido por
vaidade, Sansão a ludibria e a engana, não revelando o seu segredo e evitando as armadilhas do inimigo. Dalila foi persistente até que Sansão não pôde mais suportar e acabou revelando o verdadeiro segredo de sua força. E disse Sansão: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Dalila informou os filisteus que havia descoberto o segredo de Sansão. E aproveitando o momento que ele adormeceu após seus carinhos, ela cortou as suas tranças. Quando os filisteus entraram no quarto para prendê-lo, Sansão presumiu que escaparia como antes. Entretanto, ele logo se deu conta de que havia quebrado mais uma vez o seu compromisso com Deus. Ele quebrou mais uma vez o seu voto, resultando na retirada do apoio divino. Deus sempre irá agir ao nosso favor, mas nós devemos cumprir a nossa parte. No caso de Sansão, ele tinha que cumprir o voto. E ele não pode travar as nossas batalhas se nós não permanecermos conectados a ele e em comunhão com ele. Os filisteus prenderam Sansão, perfuraram seus olhos e o submeteram à escravidão, obrigando-o a trabalhar em um moinho. Eles zombaram dele e celebraram a vitória em honra ao seu Deus como resultado desse triunfo. Sansão é conduzido ao templo dos filisteus e solicita ser posicionado entre duas imponentes colunas do edifício. Apesar de cego e enfraquecido, ele clama ao Senhor pela primeira vez em toda a sua jornada. E pela benevolência do Senhor, ele atende ao pedido de Sansão, concedendo-lhe força. E com essa força restaurada, Sansão empurra as colunas do templo, causando o desmoronamento que leva à morte de cerca de 3.000 homens e mulheres presentes, incluindo ele mesmo. Sansão emergiu como cumprimento de uma promessa não apenas para sua mãe, mas também como uma esperança para a libertação do povo de Israel. Contudo, não é suficiente simplesmente estar vinculado a essa promessa, é necessário se comprometer com ela. Ele tinha pleno conhecimento do voto que sustentava seu poder extraordinário e compreendia as limitações que deveria respeitar. No entanto, ele optou por flertar constantemente com tentações que o desviaram de sua principal vocação, e o preço por essa escolha recaiu sobre a sua própria vida.